Amém. Graças e paz, irmãos. Semana passada eu comecei um tema, e o tema era as promessas de Deus aos que vencerem. E eu usei Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12 e 3:21. Fala a mesma coisa. Aos que vencerem, Deus tem... Alguém vai pensar, Deus só tem essas 13 promessas às 7 igrejas do Apocalipse? Não. Tem muitas outras promessas na Bíblia toda, e no próprio Apocalipse tem várias promessas de Deus, mas aqui eu me foquei nas 13 promessas ditas às igrejas. Só recapitulando, a primeira promessa é comer da árvore da vida. Essa é a primeira promessa, eu já argumentei sobre isso semana passada. A segunda promessa é receber a coroa da vida. Eu já falei sobre essa promessa também. E o Samuel está aí? Samuel falou que a minha coroa vai ser grande e pesada também. Depois eu pego ele. Terceira promessa é que não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte, todos sabem, é o lago de fogo, que vai ser inaugurada pelo anticristo e falso profeta, e vai ter a sua consumação lá no dia do juízo final. A quarta promessa é comer do maná escondido. Olha, algumas argumentações sobre algumas promessas não são fáceis de fazer, né? Porque nós não temos tantos elementos, tantas informações, tantos textos, para a gente poder explicar, o maná escondido é isso, né? Não dá para saber. Por isso, algumas promessas nós vamos ter que esperar acontecer, para a gente poder ver finalmente o que é isso, né? Então, a gente só pode argumentar no campo da suposição, das conjecturas. A quinta promessa é receber uma pedra branca com um novo nome que é conhecido apenas pela pessoa que recebe. Então, essa pedra branca aí, que vai ter um nome, o seu novo nome, você vai saber lá, só você vai saber o seu novo nome que vai estar escrito nessa pedra. E a sexta promessa que eu argumentei, fechei nessa semana passada, é que vai receber poder sobre as nações e vai reger elas com vara de ferro. Isso já vai ter início no milênio e vai se concretizar lá na eternidade. Eu, particularmente, irmãos, acredito que na eternidade, né, quando chegar o novo céu e a nova terra, não precisaremos reger as nações com vara de ferro, né? Nós não estaremos governando sobre ímpios. Na eternidade, agora, é perfeição absoluta, né? Todos os santos de todas as épocas vão entrar nessa eternidade, nesse novo céus e nessa nova terra. Então não haverá mais pecado, não haverá mais presença de demônios, nem diabo, nem nada. A Bíblia fala que não entrará nela nada que cause corrupção ou que cause pecado, nada. Essas coisas não existirão mais. Aí vem a curiosidade, né? A gente argumenta no campo da curiosidade. Quando chegar a eternidade, né, Jesus fala que seremos como os anjos, né? Os anjos não procriam. Não tem esse negócio de anjo mulher e anjo homem, né? Não teremos mais não haverá mais essa configuração na terra. Todos seremos com os nossos corpos glorificados eternos. Então eu acredito, é uma coisa que eu acredito, você não tem um texto claro para afirmar isso, que o número de pessoas que entraram à eternidade é o número de pessoas que vai existir para sempre. Os anjos que agora perseveraram é o número de anjos que existe agora. Não houve mais criação de anjos. Não que a gente não tenha informação para falar isso. Então, quando chegar a eternidade, o número de pessoas que entrou,
Digamos que quando se começar novo céu e nova terra, entrou 1 trilhão de almas. Vai ser 1 trilhão de almas para sempre. Não haverá mais procriação de almas. Não haverá mais marido e mulher. Nilo e Márcia lá serão santos que viverão para sempre. Usando também dessa argumentação, é uma coisa assim que causa assim, curiosidade de saber. Muitas pessoas que morrem criança. Vamos esses meninos aqui, um menino desse morre e vai para a eternidade. E vai entrar no novo céu e na nova terra. Ele vai viver lá como criança ou vai viver como adulto? Sim, vai até que atingimos a estatura perfeita de Cristo. Não sei, irmãos, dá a impressão que todos seremos na estatura de varão perfeito. Iguais. Não iguais de iguais, mas iguais na estatura. É uma coisa assim que a gente fica só pensando, imaginando como vai ser isso. Então, eu sei que esse assunto causa assim muito burburinho, e a gente fica pensando como será. E a Bíblia fala que nosso corpo será conforme de Cristo. Veja aí, antes vou entrar na próxima promessa, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, o verso 20 e o 21. Filipenses 3, verso 20 e 21, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o nosso corpo será um corpo glorificado e glorioso, semelhante ao de Jesus. Só que tem um detalhe: nós nunca seremos como Jesus é. Nunca seremos como Deus é. Nunca teremos os atributos que Deus tem. Tem atributos que são transferíveis à criação, mas tem atributos que Deus não transfere para ninguém. É dele, pertence a Ele. Ninguém vai ser igual a Deus. Ninguém vai ser igual ao Espírito Santo e ninguém vai ser igual a Jesus. Nós teremos um corpo semelhante, glorioso. E até esse corpo glorificado é um mistério grande. É um mistério grande esse corpo. Sabe, a gente só sabe imaginar como será esse corpo. Porque esse corpo não terá fome, nem sede, mas vai comer. Esse corpo é um corpo que eu acredito que atingirá a sua capacidade máxima de pensamento, de força. Lá não haverá noite nem dia. Então nunca nos cansaremos. Nunca mais sentiremos dores. Nunca mais teremos enfermidades. Nunca mais sentiremos nenhum tipo de sentimento ruim, como sentimos aqui. Nunca mais ninguém vai nos magoar, nos chatear, nos entristecer. Nós viveremos para sempre lá do lado dele. Diz que o trono de Jesus e o trono de Deus vão estar na cidade. É uma promessa, vai estar na cidade. Da cidade que desce dos céus. Então, queridos e amados irmãos, uma das coisas que fascinava a igreja, e fascinou a igreja durante um tempo da sua história, era falar das coisas eternas. A igreja nos nossos dias não está mais fascinada. Não todos, não estou afirmando que são todos assim, mas uma grande parte não está mais fascinada, pensando e se preparando para a eternidade. Uma boa parte da igreja hoje está com a cara nas coisas daqui, enchendo, se embriagando das coisas daqui. E nós, irmãos, temos que nos encher, nos embriagar, sonhar, pensar, imaginar como será um dia habitar na glória com o Senhor para sempre, sem nunca mais sofrer. Uma pessoa me perguntou: por que o senhor gosta tanto de falar dessas coisas? Eu vou falar a verdade para você, irmão. Eu morei 6 anos nos Estados Unidos. Eu morei numa nação rica.
numa nação verdadeiramente rica, irmão querido. Numa nação que você entra nas casas, você fica bobo de ver as casas. Você entra numa loja para comprar sofá, é sofá. Você entra numa loja para comprar um carro, é um carro, irmão. É um carro de verdade. Não é esses pau velho que vende aqui no Brasil. Um carro potente, 1.0, não existe lá. Essas motos, não existe lá. Não existe lá. Um lugar que você pode comprar um jet ski. Com $1.000 você compra um jet ski. Então eu vi a riqueza. Eu andei com gente rica lá, crente rico. Eu vi lugares bonitos, lugares lindos, construções gigantescas. O supra-sumo da riqueza. Dinheiro sendo jogado assim por pessoas. Nota de $100. Jogado assim, em desprezo. Para uma Ferrari, para um Cadillac, para um Corvette, para um carro desses carros que você não imagina, que o cara fala e o carro liga. Eu trabalhei numa oficina lá na Flórida, 1 ano eu trabalhei numa oficina. Tinha carros que chegavam lá e o cara falou, eu quero aquele mecânico mexendo no meu carro, você não. Aí o cara entra no carro, espera aí. Ele falava uma voz e o carro ligava. Eu vi todas essas coisas. Eu fui em Nova York, conheci lá, eu vi. Tudo aquela pompa, aquela riqueza toda. E aí eu vi uma nação de pessoas extremamente infelizes. Tristes, cheio de corrupção. Então as coisas dessa vida, irmãos queridos, toda essa riqueza que a gente vê aqui no brasileiro, o brasileiro ganha uma coisa, um celular de 13, 14 mil reais, fica esnobando os outros. Celular lá, o americano troca todo ano, umas 2 vezes por dia, umas 2 vezes por ano ele troca. É fácil trocar, é a preço de nada para eles. Aqui é uma guerra, irmão, que para ter isso. Então nada disso tem importância mais para mim, irmão querido. Se eu tiver, glória a Deus. Se eu não tiver, glória a Deus também. Se eu morar numa casa boa, num bairro bom, glória a Deus. Mas se eu morar aqui na periferia, como eu moro, do Castro Alves, onde o PCC domina, glória a Deus. Que importância tem isso? Que importância tem vocês ostentarem e mostrar qualquer coisa para alguém? O que vale nessa vida, irmão querido? O que vale é o que você vai levar para a eternidade. O que vale para nós cristãos é o que nós vamos usufruir na eternidade. Aqui eu sou pobre de verdade, um pastor pobre, de uma periferia, mas lá eu serei rei, querido irmão. Lá eu vou sentar no trono. Essas coisas daqui, a aflição desse mundo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada, irmão querido. Gente feia que nem eu lá, vai ser lindo lá, querido irmão. Sabe, aqui eu sou feio, mas lá eu vou ser bonito, com um corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Não, aqui eu sou gordinho. Lá eu vou ser lindo, irmão, com um corpo forte e vou trabalhar o tempo todo para o Senhor. Nunca mais vou me cansar. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor, irmão querido. Aqui a gente acorda daquele jeito, né? Só Jesus sabe. E na segunda-feira, hein? Meu Deus. Qual é a 7ª promessa? Vai receber a estrela da manhã. Está vendo? São promessas que você só pode imaginar. O que é isso? Né? Apocalipse 2, verso 28. Apocalipse 2, verso 28. Apocalipse 2, verso 28. O 27. Eu já falei, né, sobre a questão que vai reger com vara de ferro.
E a outra promessa: dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é isso, irmão? Essa é uma promessa que Jesus falou que aos que vencerem, Ele vai dar a estrela da manhã. Alguém aqui já viu estrela de manhã? É um argumento estranho, é uma frase difícil de entender. Estrela só aparece à noite. Às vezes você vê um brilho você amanhece, fica bem claro ainda, você vê o brilho de algo no espaço, aquilo não é uma estrela, aquilo é um planeta, irmão. Não é mais uma estrela. A luz do sol, e você fica pensando, por que se o sol brilha lá no espaço, por que ele não ilumina o espaço? O espaço é sempre escuro. Por que o sol não ilumina o espaço? Porque no espaço não tem atmosfera. Quando você vê aqui a nossa atmosfera, o que existe são partículas e mini partículas de água. Quando o sol bate aqui, esse reflexo da luz do sol, nessas mini partículas de água, que funcionam como espelhos, aí isso ilumina tudo. No espaço não tem atmosfera. É um vácuo completo, então não brilha, sempre vai ser escuro. Então quando amanhece você não vê estrela. E a Bíblia fala quem é a estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Ela mostra quem é a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, verso 16. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. E aqui, irmãos, todos os salvos, ao que vencer, vai receber dessa estrela da manhã, vai ter Jesus todo para ele, cada um. E é uma coisa interessante que quando a eternidade chegar, vai acontecer uma coisa gloriosa na vida de todos os salvos. Abra aí comigo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 28. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Estou falando da sétima promessa, aos que vencerem. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 28. Isso aqui vai acontecer depois do reinado de Jesus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O próprio Jesus, o Filho, vai se sujeitar ao Pai. Então, lá na eternidade existem os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São distintos, são a mesma coisa, o mesmo Deus, mas são distintos. A Trindade não é uma doutrina fácil de entender. Mas quando chegar o ponto da eternidade, o próprio Filho se sujeitará ao Pai. Que o Pai sujeitou ao Filho todas as coisas, o constituiu como príncipe e herdeiro de todas as coisas. O Pai que fez isso. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus. Então, quando chegar a eternidade, Deus será tudo em todos. Todos estarão em Deus, envolvidos em Deus. Será uma coisa gloriosa, irmãos. E a estrela da manhã, que é Jesus, estará finalmente em nós. E os filhos da glória e os filhos da luz viverão para sempre na glória da sua majestade. A oitava promessa, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Indo para a oitava promessa. Aos que vencerem. Capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse. A parte A. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma Não, essa é outra promessa. Vamos só, vestido de vestes brancas. O que são essas vestes brancas
na vida dos salvos, lá na eternidade. A igreja de Laodiceia, se você olhar, ela foi orientada a comprar de Jesus vestes brancas para não aparecer a vergonha da nudez dela. O que Deus na verdade está falando? Deus está falando que lá na eternidade nós seremos revestidos de uma veste branca, algo glorioso. Além do corpo glorificado, terão as vestes também. A Bíblia fala que quando Jesus vem, ele vem com uma roupa, e está escrito na roupa e na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O próprio Jesus tem uma veste desse tipo. Aí, irmãos queridos, nós não temos aqui que entrar na linguagem dos lacradores, que é por que não é uma veste negra ou uma veste preta? Porque não está escrito. Eu não estou nada contra essas coisas. Eu amo qualquer pessoa, negra, branca, amarela. Eu sempre fui discriminado na escola por ser nordestino, por ser baiano, por ter a cabeça grande. Mas eu me importo com isso, querido irmão. Houve um tempo da minha vida que meu pai, que sempre trabalhou em fábrica, com meio de peão. Peão põe apelido em todo mundo. Ninguém é chamado pelo nome numa fábrica. Todo mundo tem apelido. Eu tive vários apelidos. Bigorna, cabeça chata, cabeça de lâmpada, um monte de nome, irmãos queridos. E aí eu me irritava. E na escola me irritava com os apelidos. Aí meu pai com experiência, toda vez que você se irritar, você vai dar combustível para eles. Não entra na pilha. Deixa falar. Até brinca às vezes. Na escola do tempo da década de 90, década de 80, todo mundo brincava, irmão querido. Todo mundo dava apelido. Era cabeludo, era magrelo, não era? Olívia Palito, cabeção, era um monte de apelido. Neguinho, negão. Era tudo brincadeira. Ninguém ligava para isso. Daqui a pouco estava todo mundo junto brincando, jogando bola. Não é essa pilha que é hoje. Você não pode falar nada mais. Bando de gente besta que não pode falar nada, não pode brincar mais nada com nada. E então, querido irmão, naquele tempo a gente brincava com essas coisas. Aqui Deus está falando que vai nos dar vestes brancas, significando pureza, significando realeza. As vestes que nós vamos ter na eternidade são vestes reais, vestes suntuosas, vestes lindas e gloriosas, irmãos queridos. Vestes que nós vamos andar com elas. Todos verão o poder que os salvos terão na eternidade. Nós seremos vestidos com essas vestes. Lá em Judas 23, fala que a gente tem que até desprezar, muitas vezes, a mancha nas vestes de alguém. Aqui, irmão, enquanto você está aqui, enquanto você é um crente, você tem que manter as suas vestes limpas. Está falando de vestes espirituais. A nossa vida limpa. Se tem alguma coisa na nossa vida que não está certo, tem que limpar. Porque isso mancha as nossas vestes, suja as nossas vestes. Então lá na eternidade, irmãos, é uma coisa interessante que lá, a Bíblia nos chama lá de poderosos. Isaías 53, verso 12. Vamos lá nesse texto. Isaías 53, verso 12. Ele chama lá os santos e os salvos de poderosos. Isaías capítulo 53, verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele mostra que a nossa classe de sofredores, de pecadores, daqueles que estão caídos no pecado, mas mostra também a restauração que Jesus produz em nossas vidas, e nos chama de poderosos, e verdadeiramente, irmão, viu, Norina, você vai ser poderosa lá na eternidade. Viu, Leandro? Imagine, irmão querido, se nós
vivêssemos na eternidade, assim, só com termo de comparação, com o corpo que temos aqui, não daria para viver assim. Não daria para viver assim. Por isso que nós teremos que ser revestidos de um corpo glorificado, um corpo propício e próprio para a realidade que vamos viver lá. Um corpo imortal. Muito bom, pastor Francisco. Um corpo imortal. A nona promessa. Apocalipse 3, ainda o versículo 5, só a parte B. Apocalipse capítulo 3, verso 5, lá a parte B. Parte B não. Mas também, o que vencer será vestido de vestes brancas, já falei sobre isso, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Só até aqui, porque tem uma outra, são 3 promessas num versículo só. Não riscarei o seu nome do livro da vida. Esses dias, ouvindo um pastor que ele não acredita na questão do cristão cair, do cristão não sair da fé, ele ser salvo e não mais perder essa condição de salvo. A argumentação dele é muito boa, ele é muito inteligente mesmo. Só que, se você acreditar que o cristão nunca mais cai, ele não pode entrar no estado de salvo para não salvo de novo, você vai ter que riscar algumas coisas da Bíblia. Riscar. Você vai ter que riscar arrependimento, tem que riscar essa palavra. E tem que riscar fé. Crer. Você não vai poder pedir para ninguém se arrepender nem crer, porque Deus vai fazer a obra nele. Eu sei que tudo começa em Deus. Deus é que começa a obra no homem que está perdido, morto nos seus pecados. Morto não fala, morto não sente. Mas existe no homem, em todo homem, absolutamente todos. Ele tem uma luz de Deus nele, o sopro de vida nele, que tem que ser despertado pelo Espírito Santo. Mas ao momento que eu entro nesse estado que eu estou hoje, de salvo, de uma pessoa que o Espírito Santo mora dentro de mim hoje, eu não estou mais agora em transe, vivendo no Espírito Santo o tempo todo. O Espírito Santo mora dentro de mim, mas ele não tirou minhas capacidades de escolher, de agir, de falar. Eu dirijo. Todo dia eu tenho que escolher, vou para a direita, vou para a esquerda, vou por aqui, vou passar por cima disso, vou passar por cima daquilo. Olha lá uma pessoa. Avança. São faculdades que Deus plantou na vida de todas as pessoas, crentes e não crentes. A presença do Espírito Santo na minha vida não é um domínio total e completo da minha vida, agindo no meu lugar. Não, vai, faz, viaja, fica, ajuda essa pessoa, fala, fica calado. Muitas vezes eu preciso agir. Lembra que Paulo dava o conselho? Agora eu vou falar segundo o que eu penso. Não digo que é o Senhor que está falando, eu que falo. É bom que a pessoa guarde a sua virgindade. Ali não fala um conselho do Senhor, mas ele fala, mas eu julgo que eu tenho o Espírito Santo. Então eu vou falar pela minha experiência de vida com Deus. Então o que acontece? Há uma possibilidade, Hebreus 6 é que mostra isso, Hebreus 5 mostra também, sobre a questão da apostasia. Apostasia. Afastamento consciente de uma forma de crer. E diz que aquelas pessoas, ali em Hebreus capítulo 6, diz que eles provaram o Espírito Santo, provaram a boa palavra, os dons futuros, provaram tudo, e caíram. E diz lá em Hebreus, é impossível renovar essa pessoa para arrependimento. O que aconteceu com essas pessoas? Deus riscou o nome deles do livro da vida. E lá no Velho Testamento, Deus fala uma palavra para Moisés. Êxodo capítulo 32, verso 33. Êxodo 32, verso 32 e verso 33. Êxodo
capítulo 32, verso 32 e verso 33. Olha lá, o 32, lá na tela. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Moisés já sabia do livro da vida. De alguma forma, Deus já revelava para os antigos que Ele está escrevendo um livro e pondo nomes. Verso 33. Então disse o Senhor a Moisés, palavra de Deus: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. O que Deus está falando? Deus está falando sobre a possibilidade de tirar o seu nome do livro da vida. Aí esse pastor que eu ouvi, Deus não é uma criança que fica pondo nome, tirando nome, pondo nome, tirando nome. É um fato verdadeiro, porque pela sua onisciência, Deus sabe quem vai ser salvo. Deus sabe tudo, presente, passado e futuro. Deus, para Ele, é uma coisa só, Ele vê tudo. Mas eu também não sou como o Ricardo Gondim, que crê no teísmo aberto, que diz que Deus não conhece o futuro. O Ricardo Gondim prega isso há um bom tempo. Deus não conhece o futuro. À medida que o homem aceita a fé, Deus vai escrevendo a história e descobrindo o que vai acontecer. Se você acreditar no teísmo aberto, você vai falar que Deus não tem onisciência. Total contrassenso. Então aqui ele fala: ao que vencer, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. E esse livro vai ser aberto lá no final. Então, queridos e amados irmãos, até nós que o Espírito Santo habita em nós pela sua misericórdia, por causa de Jesus Cristo, nós temos responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade de conservar a nossa vida firme até o final. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus está escrito isso. A 10ª promessa, ainda Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Como eu falei que são 3 promessas num versículo só. Ao que vencer, a parte C do capítulo 3 de Apocalipse. Riscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmão, isso aqui é uma honra muito grande, irmão. Viu, Norino? Pensa quem você era, Norino, e eu. Pensa aí, irmão, quem você era. Inimigo de Deus, mergulhado nos seus pecados, sem Deus no mundo, sem promessa. Você era uma pessoa que às vezes até zombava dos cristãos. Você e eu éramos pessoas perdidas, irmãos. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Éramos inimigos de Deus, filhos da ira por natureza, Paulo fala. Filhos da ira. Nascemos perdidos, irmãos queridos. Herdamos a herança que Adão nos deixou, a morte e o pecado. Agora aqui, Jesus fala que vai confessar. É uma cerimônia, irmão, de coroação isso aqui. Eu até acredito, eu coloquei aqui, eu até acredito que talvez, eu só estou colocando no campo do talvez, lá no dia do juízo final, diz que foram abertos livros e foi aberto o livro da vida. No dia do juízo final. E todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Eu acredito, queridos irmãos, que nesse dia do juízo final, talvez, só talvez, as pessoas vão estar todos ali. Imagine o número de almas diante daquele trono branco.
E ali vai ser um momento, talvez seja isso, porque o Salmo 23:5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Talvez nesse dia, pessoas que até fizeram mal para nós e morreram perdidas, que taxaram a gente como um Zé Povinho, como os cristãos são taxados em muitos lugares, e em muitos lugares na história, os cristãos foram taxados como a praga desse mundo, os judeus foram taxados como a praga desse mundo. Nós que andamos com a nossa Bíblia na mão, que muitas vezes as pessoas achavam que nós estávamos ali estragando a vida deles. Naquele dia, vai ser o dia que Deus, diante dos seus muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, diante dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, de todo esse batalhão de gente, diante dos demônios que vão ser julgados também, vai ser o dia que Jesus vai confessar o seu e o meu nome. Vai ser o dia que nós, teremos a honra gloriosa de ter o nosso nome confessado pelo nome do Filho de Deus. Nilo Teixeira Café Neto habitou em tal lugar, me serviu em tal lugar, morreu firme na minha fé. Entra na cidade no gozo do teu Senhor. Dorival, Márcia, Angélica, Andréia e muitos outros nomes que morreram firmes na fé. Eu confesso o seu nome, você vai entrar na cidade pelas portas. Levantai as portas as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Apocalipse 12:8. Apocalipse 12:8 não. Lucas 12:8. Lucas 12:8. Vamos em Mateus primeiro. Mateus 10:32. Depois Lucas 12:8 fala disso. Mateus 10, verso 32. Mateus 10, verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você não foi chamado, crente, para se esconder nessa sociedade de hoje. Você não foi chamado para ser agente secreto da igreja. Você não foi chamado para ficar envergonhado da sua Bíblia, da fé que você tem. Você foi chamado para confessar o Senhor diante de toda a sociedade onde você vive hoje, diante dos seus parentes, dos seus amigos de trabalho, na faculdade que você estuda. Nós fomos chamados para confessar, tanto com a boca como com a vida, que nós somos de Deus. Você é de Deus, você é de Jesus Cristo, você tem dono, você tem a propriedade exclusiva de Deus. Lucas 12:8 fala a mesma coisa, acrescentando outra informação. Lá é diante do Pai. Aqui Lucas fala de uma maneira um pouco diferente. Lucas 12, verso 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas olha o 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Não vai entrar na cidade, não vai herdar a salvação, não faz parte do grupo que venceu. Então, queridos e amados irmãos, nós temos uma responsabilidade, viu? Nós temos uma grande responsabilidade de vencer e confessar com a nossa vida que nós somos de Deus. E para fechar essa promessa, Romanos 8, verso 18. Eu já citei aqui, mas eu vou ler com vocês. Romanos 8, verso 18. Nada que a gente passe nessa vida, irmãos, nada. Tudo que você passa por confessar o nome do Senhor, por viver para Ele, nada pode ser comparado. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 18. Porque para mim, eu tenho por certo, quer dizer, eu tenho certeza disso, que as aflições desse tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Nada que você passe nessa vida pode ser um negócio muito difícil. Se você morrer firme, Leandro, firme, se você vencer, a glória que vai se manifestar na sua vida é uma coisa que você vai simplesmente esquecer tudo o que você passou por confessar o nome do Senhor. A 11ª promessa, já estamos perto de acabar. A 11ª promessa está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 12, a parte A. Apocalipse 3, verso 12, a parte A. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Não. É uma coisa interessante que na eternidade, João fala que ele não... Vê aí Apocalipse capítulo 21, verso 22. Olha o que João fala. Capítulo 21, verso 22. Falando da eternidade lá da nova cidade. E nela, na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É uma coisa interessante isso. A adoração, Jesus falou que não é mais em lugares, é em espírito e verdade. Para o judeu, adorar era estar no templo. Adorar para o judeu era ir para um lugar e ir lá adorar. Para Jesus não tem mais isso. Para Jesus é o culto 24 horas. O templo, onde é o templo hoje? Eu sou o templo. O Espírito Santo habita no templo agora. Os templos estão andando para lá e para cá. O Espírito Santo anda nas periferias, anda nos serviços, nos lugares caros, nos grandes países, nos países pobres. Por quê? Porque os templos estão sendo deslocados. Lá na eternidade, João fala que não viu o templo. Deus é o templo. Hoje é assim. Deus está em todos os lugares. E nós estamos inseridos em Deus. Quando chegar a eternidade, o Filho vai sujeitar ao Pai todas as coisas. E Deus será tudo em todos. Significa dizer que na eternidade, irmãos, aqui Deus fala que vão ser colunas no templo de Deus. Deus vai nos dar a honra de, na eternidade, nós sermos colunas nele. Colunas. Uma coluna você não vê. Uma coluna pode servir de adorno. Lá, irmãos queridos, ainda que nós não precisamos ser vistos, mas nós estaremos inseridos em Deus como colunas nessa eternidade. Todos os crentes seremos colunas lá nesse templo. 12ª promessa, Apocalipse 3, verso 12 ainda, parte B. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Você vai ter em você gravado um tríplice nome. Nós teremos gravados em nossa vida, está vendo as vestes? Não sei. Mas vamos ter escrito em nós o nome do meu Deus, o nome da nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e o meu novo nome, Jesus fala. Jesus vai ter um novo nome lá. Isso vai estar gravado nos cristãos. Na história, muitas nações seguiam, colocavam gravado nas suas roupas, os exércitos principalmente, nomes dos reis, dos presidentes, o nome da cidade que representavam, e um símbolo, que era um tipo de lema que eles seguiam. Como os cruzados, eles tinham uma roupa com cruz neles. Lá nós teremos uma marca, além de muitas promessas, teremos gravado o nome dessa cidade. E teremos alegria de andar com isso na nossa vida. A nossa vida é lá, irmãos queridos, o que vai ser lá, nós não imaginamos. Por isso que a minha argumentação aqui é pobre. É pobre.
em vista do que vai ser. Eu só posso aqui, com a minha pobreza e a minha limitação de entendimento, só sonhar e supor. Olhar com os olhos espirituais e me ver lá andando nas ruas de ouro, nos muros com 12 fundamentos, olhando a cidade de 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento, olhar Deus com seu trono e o Cordeiro na cidade, e aí então vem a última promessa que Deus dá aos que vencerem. Apocalipse 3, versículo 21. Eu vi aqui os irmãos louvando o Senhor na hora do louvor, né? E eles cantando, então eu correrei, então eu gritarei, né? Vocês vão ver o estado dos santos lá na eternidade. Já vou ler um texto com vocês, mas a última promessa é capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 21. E ao que vencer, lhe concederei. É uma concessão, viu, Adriana? É uma concessão. Eu vou conceder para você, meu filho, aquele lugar de onde Deus tomou muitas decisões. Aquele lugar onde Deus tomou muitas decisões, irmãos, a meu respeito e ao seu respeito. Se eu não me engano, é Estevão que fala que viu Jesus em pé, né? Parece que ele viu Jesus em pé. Há momentos que a gente vê Jesus sentado, o Pai sentado no trono, mas Estevão veio ter uma visão do Filho do Homem em pé. Quando um rei se levantava para fazer alguma coisa, era o momento de decidir coisas. Haverá um momento na nossa história, na história da igreja, que o Senhor Deus Todo-Poderoso se colocará em pé para tomar decisões a nosso respeito. Há muitas decisões que Deus toma a seu respeito, a meu respeito. A Bíblia fala que Deus se inclina para olhar os moradores da terra. E eu tenho certeza que Deus, na sua onisciência, Ele olha para a gente, cada pessoa, conhecendo a gente do jeito que a gente é, e toma decisões particulares a nosso respeito. E aqui é a promessa de capítulo 3, versículo 21. Concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Jesus fala que a gente vai assentar no trono dele. É muita gente, irmãos. É muita gente. Vai ter que sentar um por vez, não sei. Há um trono da glória onde você vai sentar. Aí você fica pensando, que importância sentar no trono. Você vai não estar sentando no trono de rei humano não, irmão querido. Aqui, um homem, o mais mortal, o mais rico dos homens dessa terra, nunca jamais se assentará no trono do Rei da Glória, se não for salvo. Deus já dá um lampejo de como será o tipo de governo que ele vai estar. É um governo teocrático, monárquico. Vai ter rei e reis. Rei dos reis. Não vai ser regime presidencial, nem parlamentarista. É monárquico, é teocrático, é Deus que vai ser rei dos reis, e o Filho reinando junto com ele, e nós reinando nas cidades, no mundo todo que ele vai criar. E nós vamos lá ter a oportunidade de sentar no trono que Jesus se assenta. E qual é a visão que João tem dos salvos na glória? Eu vou fechar nesse texto. Apocalipse 7, verso 9 em diante. Depois, você veja que ele fala aqui, e depois lá no Apocalipse, lá na frente, ele fala da mesma coisa. Que tem uma coisa que é parecida em Apocalipse e no livro de Daniel, são os paralelos dos textos. Às vezes ele fala de uma coisa lá atrás, mas lá na frente ele repete. Daniel faz muito isso. E aqui no Apocalipse 7, o verso 9 em diante, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão,
a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Essa é a nossa visão lá, que João teve. E lá, irmãos queridos, para fechar, nunca mais haverá lágrima, nem dor. Pessoas aqui que morreram sem os seus membros, sem perna, sem mãos, sem braço, estarão lá restaurados ao seu estado perfeito. Pessoas aqui que morreram carecas, como eu vou morrer careca, vão ter os seus cabelos restaurados, graças a Deus. Pessoas aqui que morreram tristes de perseguição, sendo blasfemados pelos parentes, sendo xingados pelos parentes por causa da sua fé. Pessoas aqui que foram taxados de verdadeiros idiotas, seguidores de pastores de igreja, né? Pessoas que foram taxadas de perder o seu tempo, vindo para o culto, adorar um Deus invisível. Lá, irmãos queridos, terão, as suas vidas restauradas. A alegria será completa, querido irmão. A alegria e o louvor serão restaurados ao seu estado, como Deus quer. Lá de verdade, irmãos, nós adoraremos com todos os salvos de todas as épocas e com os anjos, queridos irmãos. Eu acredito que a nossa própria voz será restaurada ao estado que Deus verdadeiramente quer. Uma voz audível, bonita, afinada. Todos, irmãos, nós... Como? Melodiosa, uma voz bonita. Todos nós estaremos restaurados com vestes de louvor, com vestes brancas, com aparência gloriosa. Todos nós estaremos diante do Pai. Não correremos mais o risco de um dia cair. Não correremos mais, não andaremos mais com medo para lá e para cá de alguém nos roubar, ou do diabo vir atrapalhar a nossa vida. Ele estará no lugar que ele merece, no lago de fogo. E nós, irmãos, estaremos para sempre, para sempre, para sempre e sempre, para sempre. Para sempre ao lado do Senhor, para sempre ao lado de Jesus, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, querido irmão. Lá vai se cumprir e viverão por todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe.